O tema da nossa aula de hoje é gravitação universal, que fica na página 360 a 367. O atual modelo de sistema solar utilizado por nós não foi o primeiro a ser utilizado pela astronomia para definir de que modo o Sol e os planetas estavam dispostos no universo. Os gregos idealizaram, o primeiro modelo para o nosso sistema. Ao perceberem que o Sol nascia a leste e se punha a oeste, concluíram que o Sol girava em torno da Terra. Essa ideia foi defendida pelos astrônomos Cláudio Ptolomeu, pelos pitagóricos e pela Igreja Católica, que por sua vez afirmava que o homem, por ter sido criado por Deus, deveria viver no centro do universo, sendo a Terra o centro do nosso sistema. Atualmente sabemos que o Sol está no centro do nosso sistema solar e que a Terra gira ao seu redor. O modelo no qual a Terra está no centro do sistema solar é conhecido como geocentrismo, do grego geo, terra. Então, a Terra sendo o centro do universo. O modelo no qual o Sol está no centro da órbita dos planetas é conhecido como heliocentrismo, do grego hélio, Sol. Então, nesse modelo, o Sol é o centro do universo. Nicolau Copérnico e Galileu e Kepler afirmavam de que a Terra girava ao redor do Sol. Netuno é um dos planetas gasosos e o quarto em tamanho, possuindo 8 satélites naturais e 4 anéis. Esse planeta tem a cor azulada devido à sua composição atmosférica feita de hidrogênio, hélio e metano. O vento pode chegar a uma velocidade de 2.000 km por hora e sua tempestade é de menos 21 graus Celsius. Se encontra a uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol. Seu período de translação, que é o movimento em torno do Sol, dura aproximadamente 165 anos e a rotação, que é o movimento em torno do seu próprio eixo, dura 16 horas e 7 minutos. As leis de Kepler. As leis de Kepler são aplicadas ao sistema solar, mas também pode ser aplicada a outros sistemas do universo. Para isso, basta que pequenas massas gravitem ao redor de uma massa muito maior. Primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas, com o Sol num dos focos. Então, os planetas eles giram ao redor do Sol em trajetórias elípticas. A elipse ela é um círculo achatado, quase que ovalado. Ele ocupando o Sol, um dos focos da elipse. Já a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, um planeta, através do seu raio vetor, varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Mas se as áreas analisadas tiverem valores diferentes, veremos que quanto maior a área varrida pelo raio vetor, maior será o intervalo de tempo gasto pelo planeta. Raio vetor é igual a uma linha imaginária que liga o Sol ao planeta. Então, o raio que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. É conhecida como a lei das áreas. A área mais próxima ao Sol é chamada de periélio e a mais afastada de afélio. De acordo com os conceitos vistos anteriormente, podemos concluir que quanto mais próximo o Sol o planeta estiver, maior será a sua velocidade. Quanto maior afastado do Sol, menor será a sua velocidade. Então, existem 2 pontos na órbita elíptica dos planetas muito importantes para o entendimento dos movimentos ao redor do Sol. Como nós já falamos, um deles é o conhecido como periélio, que é o ponto em que o planeta está mais próximo do Sol. Os planetas, quando se movimentam em direção ao periélio, aumentam sua velocidade a cada instante, pois estão se aproximando do Sol. Ao chegar no periélio, a velocidade de translação do planeta é máxima. Outro ponto também muito importante é chamado de afélio, que é o ponto em que o planeta está mais afastado do Sol. Os planetas, quando se movimentam em direção ao afélio, diminuem suas velocidades a cada instante, pois estão se afastando do Sol. Ao chegar no afélio, a velocidade de translação do planeta é mínima.
No caso da Lua e dos satélites que giram ao redor da Terra, também são válidas as relações entre as velocidades e a distância dos mesmos em relação à Terra. A terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. O tempo necessário para um planeta dar uma volta completa ao redor do Sol é denominada período. A terceira lei de Kepler, que tem uma grande importância para o movimento dos corpos celestes, relaciona a distância de um planeta ao Sol como a de seu período. De acordo com Kepler, quanto mais distante um planeta estiver do Sol, maior será seu período. Essa última lei pode ser enunciada como: o quadrado de períodos de translação de um planeta é proporcional ao cubo do raio médio da órbita. Lei da gravitação universal. Isaac Newton, após analisar as leis de Kepler, ele percebeu que deveria existir uma força responsável por variar as velocidades dos planetas ao longo de suas órbitas. Essa força de interação entre um planeta e o Sol foi denominada força gravitacional. O enunciado dessa lei pode ser escrito como: dois corpos se atraem na razão direta do produto de suas massas e inversa do quadrado da distância que há entre eles. Então, a força gravitacional é proporcional às massas, a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Importante lembrar que as massas devem estar em quilograma e a distância em metro. Aqui ao lado dessa ilustração, nós podemos ilustrar matematicamente a lei da gravitação universal, onde o F é força de atração entre os corpos de massas, M1 e M2 é o corpo 1 e corpo 2, D2 é a distância entre os dois corpos ao quadrado, G é a constante gravitacional. E agora, onde G é igual a 6,67 vezes 10 na potência de menos 11, que é uma constante de gravitação universal. Aceleração da gravidade. Como já vimos anteriormente, a força da atração que a Terra exerce sobre os corpos, que é a força gravitacional, é conhecida como força-peso, ou apenas peso do corpo. Através de experimentos foi possível chegar ao valor de aproximadamente G igual a 9,8 metros por segundo quadrado. Podemos notar que a aceleração da gravidade é variável. Quanto maior a altitude, menor é a aceleração. A força que a Terra atrai um corpo é chamada de peso. A aceleração da gravidade de um corpo depende da sua massa e da distância do seu centro. Todos os corpos próximos à superfície terrestre experimentam a mesma aceleração da gravidade. Para pequenas alturas das proximidades da Terra, varia muito pouco e podemos considerá-la praticamente constante. Em muitos exercícios, adotamos a gravidade como sendo 10 metros por segundo quadrado, para simplificar os cálculos. Velocidade de escape. A partir de certa velocidade, é possível lançar um corpo verticalmente para cima, para que este se livre da atração da Terra. Os foguetes fazem uso dessa velocidade para saírem da Terra. A velocidade de escape na Terra é aproximadamente 11,23 km por segundo. A velocidade de translação de um objeto em órbita circulares não depende de sua massa, mas é diretamente proporcional à raiz quadrada da massa do planeta e inversamente proporcional à raiz quadrada do raio de órbita. Ela é representada pela equação V é igual a raiz quadrada de G vezes M sobre R. Essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima!